Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje é dia de eu comentar com vocês um pouquinho de como foram as minhas leituras do mês de junho de 2021. Que mês foi junho, mês anterior às minhas férias, então foi super puxado, mas as leituras foram boas. E eu queria começar contando uma novidade para vocês, que eu já contei no vídeo anterior, o vídeo da minha TBR, da MLI 2021. Mas caso você não tenha assistido aquele, pode assistir, o link tá aí no box de descrição e nos cards. Eu inaugurei no finalzinho de junho o meu canal na Twitch, que é uma plataforma de live streams, como se fossem transmissões de lives. E tem muita gente do Booktube participando lá e promovendo sprints de leitura. A ideia é que a gente esteja lendo juntos, eu com a câmera ligada e vocês em casa interagindo pelo chat. A gente faz alguns minutos de conversa e alguns minutos de leitura. E pode parecer estranho a princípio o conceito do negócio, mas é muito legal e funciona. Então, se você quiser tentar, ou se você já conhece e gosta do modelo dos sprints de leitura lá na Twitch, por favor, me siga lá, twitch.tv/redemunhando. Eu não tenho um calendário fixo para essas lives, então eu vou avisando o pessoal pelo Instagram. Meu Instagram também é @redemunhando. Então quem se interessar, fica de olho lá nos meus stories no Instagram. E antes de começar, o segundo recado que eu também dei lá no vídeo da minha TBR, da Maratona Literária de Inverno, é que o Darwin, do canal Seleção Literária, e eu vamos promover uma leitura conjunta do livro Sapiens, Uma História da Humanidade, uma breve história da humanidade. A minha edição da LPM, mas agora ela está sendo editada pela Companhia das Letras. Tradução da Janaína Marco Antônio. E eu sei que bastante gente pode ter interesse nessa leitura. Todas as informações estão no meu Instagram, @redemunhando. E o Darwin e eu vamos ler junto com vocês agora em julho e agosto de 2021. Então, se você tiver afim, dá uma passadinha lá no Instagram, que tem todas as informações. Vamos às leituras. Vou começar por um e-book que eu li, o único que eu li no mês de junho, que foi um conto chamado Elara e o Segredo das Folhas, de Caroline T. E é uma edição independente. Quem escreveu esse livro foi uma pessoa trans não binária. Ela também se define como uma pessoa marrom. Eu não sabia dessa classificação, mas as pessoas marrons são pessoas de povos do Oriente Médio ou descendentes desses povos. E é um conto, eu nem sei classificar em termos de gênero literário, mas é um conto que conta a história de uma menina que tá doente, a gente não sabe exatamente o que ela tem, mas ela entra numa floresta em busca da cura para a doença que ela tem, porque ela tá realmente à beira da morte. E aí nesse conto a gente vai ter vários elementos do folclore árabe. O tema principal é essa busca pela cura, mas existe uma amizade muito forte também entre essa menina e a vizinha dela, uma amizade que é uma espécie de flerte também. Então foi um conto interessante. E eu baixei esse conto gratuitamente por causa do mês do orgulho LGBTQIA+. A pessoa que escreveu disponibilizou e deu pra eu ler nesse mês, porque é bem curtinho mesmo, bem tranquilo. Gente, só lembrando que qualquer livro que eu mencionar aqui, qualquer livro que você quiser comprar, tendo eu mencionado aqui ou não, qualquer produto que você for adquirir pela Amazon, por favor, utilize meu link, que fica sempre aí no box de descrição, tá bom? Me ajuda muito no fim do mês e você nunca paga valor nenhum a mais, além do preço que tá lá na Amazon. E a segunda leitura que eu tenho para apresentar para vocês é um peso pesadíssimo, que é o livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, organizado pela Flávia Rios e pela Márcia Lima, da editora Zahar. Inclusive foi um livro que a Companhia das Letras me enviou e eu pude presentear outras mulheres também com ele. E um dos livros que eu dei de presente foi para Trisha, do blog Reticências, e ela promoveu uma leitura conjunta desse livro e foi aí que eu consegui ler agora em junho, porque não estava nos meus planos mais imediatos, mas foi muito legal. A gente leu para o Clube Reticências e, bom, foi uma leitura riquíssima, né? Lélia Gonzalez é uma intelectual, ativista negra, que por muito tempo foi negligenciada pela academia e para o público em geral também, né? Muita gente não conhecia, eu mesma não conhecia, e fui conhecer recentemente. Fiz um curso de 4 aulas sobre Lélia Gonzalez, então eu aprendi um pouco sobre a vida dela, e depois fui ler o livro, que é um livro
denso, tá? Principalmente a primeira parte. Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira parte são textos mais acadêmicos, então eles são densos mesmo. Chama-se Ensaios, a primeira parte. E é onde ela vai apresentar de forma mais rigorosa, mais acadêmica, os conceitos principais dela. Por exemplo, a americanidade, o papel da mulher negra na sociedade brasileira, principalmente por um viés psicanalítico. Então, tem alguns conceitos aí densos que a gente às vezes precisa de um pouco de ajuda para entender. Mas assim, ela repete bastante alguns argumentos ao longo dos textos, né? Porque são textos que foram feitos para serem avulsos. Então, quando você junta num livro, alguns argumentos se repetem. Mas à medida que ela vai repetindo, você vai conseguindo absorver melhor aquele conceito. A parte 2 e a parte 3 são mais leves em termos de linguagem mesmo. Envolvem alguns textos que a Lélia escreveu para jornal, discursos que ela fez. Então é um público mais amplo, entrevistas. Parte 2 chama-se Intervenções e a parte 3 chama-se Diálogos. A introdução é maravilhosa. Se você não tem muita familiaridade com texto mais acadêmico, talvez valha a pena começar pelas partes 2 e 3 e depois ir para a parte 1. Não sei, veja aí com que você se sente mais à vontade. Mas eu pretendo fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado a respeito do Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, o livro. Eu só não sei quando que ele sai, mas eu pretendo gravar uma resenha para vocês. Também aproveitei para pegar um super curtinho, que também é um conto, O Silêncio da Água, do José Saramago, ilustrações de Manuel Estrada, pela Companhia das Letrinhas. Este livro foi presente de uma amiga minha, professora Letícia, que dá aula de Sociologia lá comigo. E é um livro infantil, do Saramago, em que ele conta um caos, na verdade, um caos da infância dele, de um rio que tinha perto, eu não sei se é da casa dele ou da casa dos avós dele, não me lembro mais, mas é um caos de que ele, quando ele foi pescar lá, e ele ficou muito intrigado com um peixe. Olha só, muito bonito. Então, história bem infantil, como vocês podem ver, o texto... cadê minha cara? O texto é bem... tranquilo de ler. A linguagem é do Saramago, então ela é um português lusitano, mas as ilustrações são muito lindas e eu acho que chamam a atenção das crianças. E gostei bastante. Obrigada, Lê, pelo presente. Peguei um de contos que eu tava enrolando há muito tempo. Esse livro eu adquiri numa Flip. Saudades, Flip. Sempre tem lá a Casa Folha. E na Casa Folha eles vendem alguns livros da coleção Folha, das coleções, né, tem várias, de modo avulso e baratos. Esse daqui acho que eu paguei 14 ou 16 reais, que é o Suicídios Exemplares, do Henrique Villa-Matas, pela editora Folha de São Paulo. Ele faz parte da coleção Literatura Ibero-Americana. O Henrique Villa-Matas é espanhol, e nesse livro de contos ele nos apresenta alguns personagens e algumas situações que, como está dizendo aqui na sinopse, flertam com a ideia de suicídio. O suicídio sempre aparece em algum momento nesses contos, mas nunca é o principal, ou pelo menos nunca é o que é cometido pelo protagonista. Olha só, para vocês terem uma noção, tem um comentário aqui atrás do Joca Rainer Terron, que ele fala assim: os suicidas líricos deste livro nunca logram se matar. Então, é um livro bem reflexivo, de alguma maneira, mas ele é ficcional, ele não é feito para ser filosófico, nem nada disso. É um bom livro. Eu tinha expectativas muito altas para ele, então não alcançou as minhas expectativas, mas eu gostei muito. E aí eu li mais um da minha lista dos 12 livros para 2021, Sistema Nervoso, da Alina Meruane, pela Todavia, tradução do Sérgio Molina. Aliás, eu não falei a tradução do outro, peraí. Este aqui, Os Suicídios Exemplares, a tradução é da Carla Branco. E esse livro aqui, da Alina Meruane, ela é uma autora chilena, que eu nunca tinha lido, e foi um livro muito difícil. Vou falar a sinopse pra vocês, depois eu conto por que eu achei um livro difícil. A protagonista é uma pesquisadora na área de física, ela também é professora. Ela, nesse livro, está trabalhando na tese de doutorado dela, mas essa tese não está indo para frente. E no primeiro capítulo do livro, ela adoece, alguma coisa ligada à medula, a gente não sabe muito bem o que é, ligado ao sistema nervoso, mas os diagnósticos que ela recebe não são precisos.
Inclusive o pai dela dá uma opinião médica, o pai dela é médico. E nos demais capítulos dessa obra nós vamos sendo levados no tempo. Então, para o passado, um pouco para o futuro. E tudo sempre foi muito entrelaçado aqui nesse livro, com traumas, com doenças, com sofrimentos. E por isso foi um livro pesado para mim. Eu gostei da escrita da autora, mas ela não quer que esse livro seja leve. E não é. O livro, para mim, foi melancólico, cheio de dor, de angústia, de doença, de morte. Fala sobre relações familiares super profundas. E para vocês terem uma noção, eu quase desisti de ler esse livro. Se ele não tivesse na minha lista de 12 livros para 2021, eu não teria terminado. Eu teria largado no primeiro capítulo, que é um capítulo bem grande, aliás. Mas foi bom, eu gostei de ter lido. À medida que foi se aproximando do final, foi ficando mais fluido para mim. E uma das coisas interessantes que eu achei é a capa do livro. Ela traduz muito bem a pegada do livro inteiro, porque a protagonista, como ela é física, ela vai entrelaçando as coisas do corpo humano, que costumam ser micro, né? Células, por exemplo, sinapses. E ela sempre faz metáforas relacionadas ao universo, que é o macro. E aqui nessa capa isso está super bem retratado, que é o microcosmos que nós somos e o macrocosmos ao qual nós pertencemos. E aí, para falar um pouquinho do formato, os capítulos são bem longos, mas cada capítulo está subdividido em pequenas partes. Então dá pra gente parar no meio se precisar, se quiser. Esses pequenos fragmentos ajudaram na hora de ler. Mas não é uma narrativa linear, nem cronológica, assim. Talvez tenha sido isso que muitas vezes me deixou confusa. Fiquei incomodada pelas temáticas e eu achei a linguagem da autora uma navalha, porque ela é muito precisa, é contundente, não tem dó. Ela fala o que precisa ser falado e é um livro, assim, eu acho que de uma solidão imensa e, como vocês podem ver, foi incômodo demais pra mim. Ai, gente, esqueci mais um e-book que eu li durante o mês de junho, que foi o Eu Travesti, da Luísa Marilac e da Nana Queiroz, pela editora Record. Foi o livro do piquenique literário do mês de junho. O tema era o mês do orgulho LGBTQIA+. Aliás, o tema era transexualidade, mas era em homenagem ao mês de junho. E a Luísa Marilac é uma travesti que ficou famosa por um meme na internet, um vídeo que ela gravou na piscina, dos bons drinks. Talvez vocês se lembrem, em que ela fala: se isso é estar no pior, imagina o que é estar bem, alguma coisa assim. Mas é um livro autobiográfico que a Luísa Marilac escreveu com a ajuda da Nana Queiroz, que é jornalista, que tem uma narrativa muito boa, muito fluida, inclusive. E a gente vai acompanhar a infância, a adolescência, a juventude, né, a vida adulta da Luísa Marilac, que atualmente está nas redes sociais. Ela tem canal no YouTube, ela tem Instagram também. E, assim, é um livro que tem partes divertidas, mas são a conta-gotas, porque é um livro que é repleto de muitas violências que a gente sabe que essas mulheres travestis muitas vezes sofrem. Eu acho que dá pra dizer que na vida da Luísa a violência é uma constante, foi uma constante. O livro traz cenas bem vívidas de violência, então atenção quem tem gatilhos relacionados à violência sexual, à violência física, à violência psicológica, à rejeição da família, porque isso aparece bastante. E no livro nós vamos conhecendo, então, todos esses relatos da Luísa a respeito dela, a respeito das suas amigas travestis. Fala muito sobre prostituição e sobre tráfico de mulheres. Então, como vocês podem ver, também não são temas nada fáceis. Mas a escrita é feita de uma forma leve. Então, o livro é rápido de ler. E é aquilo, né? A gente consegue ver o quanto a violência é onipresente, como ela se apresenta de formas múltiplas e como muitas vezes ela não é percebida como violência. Ou seja, ela é meio que normalizada quando se trata de mulheres travestis, como se elas não merecessem tanta dignidade assim, que é um absurdo. E mais do que isso, eu acho que a gente chega numa conclusão quando lê esse livro do quanto essas mulheres se veem sem alternativa muitas vezes. Quantas morrem pelo caminho, quantas decidem morrer por conta dessa falta de oportunidades, falta de alternativas mesmo.
e por não se sentirem acolhidas pela sociedade, né? Então, mas foi um livro muito bom, assim, muito interessante, por essas múltiplas facetas que ela consegue mostrar. Como eu falei, a linguagem é fluida, é muito tranquila, o livro é difícil pelas violências que a gente vai vendo, mas não pela linguagem, que é bem direta e sem rodeios. Recomendo muito se você gosta de biografias, se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre tráfico de mulheres, sobre prostituição, sobre travestis que precisam se inserir na prostituição por conta da falta de alternativas, etc. Esse livro é uma boa pedida. Também li Heróis e Maravilhas da Idade Média, do Jacques Le Goff, pela editora Vozes, tradução da Stefania Matuzek. É um livrinho de bolso da editora Vozes que eu comprei há pouco tempo. Eu comprei na Feira do Livro da Unesp e eu tava com muita vontade de ler. Queria agradecer a Nelly, que leu comigo. E é um livro muito bom, porque ele traz alguns capítulos curtos falando sobre vários personagens e vários lugares icônicos que surgiram na Idade Média e que continuam reverberando no nosso imaginário hoje. Ou seja, são personagens, eu vou chamar tudo de personagens, tá? São personagens que duraram muito tempo e ainda perduram. Por exemplo, Rei Arthur, Robin Hood, o Unicórnio, Merlin, a Papisa Joana, e tem alguns menos conhecidos, tipo Rolando, o Jogral, Carlos Magno, que ele é conhecido, mas aqui no Brasil ele não é essa figura tão importante quanto ele é na França. A Valquíria, entre outros. Vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, então não vou falar muito, mas eu acho que nesse livro o Jacques Le Goff de novo mostra com maestria o método dele, os principais conceitos que ele gosta de trabalhar, que estão ligados à longa duração, que estão ligados ao imaginário medieval, e o equilíbrio que eu acho que ele atinge bem é entre a historiografia, né, a escrita da história com rigor, e tornar um livro acessível para um público muito amplo. Eu acho que ele consegue fazer essas duas coisas. E é um equilíbrio difícil da gente conseguir alcançar sem muito treino. Também li, esse eu tava com vontade de ler há um tempinho, Arsène Lupin, As Primeiras Aventuras de Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, de Maurice Leblanc, pela editora Zahar, na coleção Clássicos Zahar. A tradução é do André Teles e do Rodrigo Lacerda, e a apresentação é do Rodrigo Lacerda. Lupin tá super conhecido por conta da série na Netflix, que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir agora em julho. Não inteira, mas eu vou começar a assistir agora em julho. Só que antes eu queria ler alguma coisa sobre o Arsène Lupin, e aí foi este livro aqui, são as primeiras aventuras dele, uma coleção de contos, e é muito interessante conhecer o personagem pelo livro, porque eu sei que a série não é exatamente o Lupin, né? É um personagem, um protagonista que se inspira no Lupin. Mas o Lupin é um ladrão, ele é um vilão, ele não é um detetive da época, que era muito comum nessa época as histórias de detetive terem como heróis os detetives. E lá na França, o Maurice Leblanc vai inverter isso, ele vai colocar como o grande herói, o grande protagonista, o vilão. O herói é o vilão. E ele é super versátil, né? Ele é um personagem que a aparência dele nos confunde muito, ela nunca é muito detalhada, porque ele consegue modificar a aparência dele por maquiagem, por postura, gestual, roupas, tudo isso. E muda de nome, muda de identidade. Ele tem muitas habilidades também, ele luta jiu-jitsu. E lá pro final ele vai encontrar Sherlock Holmes, ou Sherlock Holmes, porque o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, não gostou quando apareceu Sherlock Holmes na história do Arsène Lupin, porque o Arsène Lupin faz frente ao Sherlock Holmes, né? Inclusive supera Sherlock Holmes em algumas situações. Então o Arthur Conan Doyle não gostou, não deixou ele usar o nome. Então vai aparecer de vez em quando invertido o nome, Sherlock Holmes. E é isso, tem uma aula que eu ainda não assisti inteira, eu só assisti o comecinho, mas eu vou querer recomeçar essa aula porque eu quero fazer algumas anotações que o YouTube da Companhia das Letras transmitiu, foi uma live, em que, se eu não me engano, é o Samir Machado de Machado, que dá uma aula sobre Arsène Lupin, Sherlock Holmes, essa época de quando a literatura policial estava muito
em alta, tava se expandindo, né? E ela dá uma boa ideia do contexto, então se vocês quiserem assistir também eu vou deixar no box de descrição. E finalmente o último livro que eu tenho pra mostrar aqui, que eu li em junho, foi Da Tranquilidade da Alma, do Sêneca. Essa edição da LPM Pocket, que foi traduzida do latim por Lúcia Sá Rebelo e por Ellen Itanajara Neves Vranas, também contém outros 2 textos menores, chamados Da Vida Retirada e da Felicidade. Sêneca foi um filósofo romano muito identificado com a corrente filosófica do estoicismo, embora ele cite também o epicurismo aqui no livro. E o estoicismo é uma corrente filosófica muito voltada para tranquilidade da alma. Como é que você pode atingir a paz de espírito, mesmo com tudo que está externo te perturbando? E essa é a tônica dos textos. Cada um deles vai ter um foco, na verdade. E o que eu menos gostei foi o primeiro, que se chama Da Vida Retirada. Os outros 2 eu gostei mais, mas não foi tão bom quanto eu esperava. Eu achava que seria um livro um pouco diferente do que foi. Eu gosto muito das ideias que ele traz, mas não sei, teve alguma coisa que não bateu aqui, meu santo, com o do Sêneca. Mas é um livro fácil de ler, marquei bastante coisa também, até para eu poder dar aula e usar alguns trechos com os alunos. E é um livro tranquilinho. E é isso. Vocês viram que teve algumas leituras muito pesadas, algumas leituras leves, curtas. Eu gosto de mês assim, que é bem variado. Mas vou confessar uma coisa pra vocês. Pra mim, esse ano tá sendo muito difícil em termos de leituras, porque pouquíssimos livros estão entrando pros meus favoritos da vida. Eu acho que nunca aconteceu de ser tão poucos assim. Eu não sei se sou eu, acho que sou eu. Eu acho que eu tô meio chata sei lá, pra avaliar os livros. Talvez eu esteja sendo muito rigorosa, mas é o que eu explico às vezes, né, nos meus vídeos de livros favoritos. Os favoritos mesmo, eles me pegam pelo coração. Eu já sei que aquele livro é favorito enquanto eu tô lendo. E não tá acontecendo isso com os livros esse ano. Não sei o que eu posso fazer, se eu tenho que mudar de estratégia dos livros que eu tô pegando pra ler, não sei mesmo. Mas vamos seguindo. Agora em julho tem Maratona Literária de Inverno. Já selecionei os que eu quero ler. Ainda tem meio ano aí pela frente, né, pra eu conseguir tirar esse peso do não ter muitos livros favoritos esse ano. A gente acabou de voltar do passeio e tava chovendo. Enxuga. Que folga. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pela companhia. Deixa um comentário aí que eu sempre gosto de ler, se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês estão com vontade de ler algum. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esquece de deixar um joinha, que me ajuda muito. Um beijo, até o próximo, tchau.